Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, essas duas colunas da igreja, do qual nós recebemos a herança, aquilo que Deus, desde o seio da Santíssima Trindade, sonhou como a igreja, vai se concretizando ao longo da história e chega até nós hoje com esta autoridade de Jesus dada a Pedro, fundando a sua igreja sobre a profissão de fé de São Pedro. Jesus vai hoje, como vimos, até os seus discípulos e pergunta o que é que os homens, os outros dizem quem ele é. E depois se volta aos discípulos e pergunta: e vocês? Pedro então toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão. Feliz és tu porque tem fé. Ter fé é um sinal de felicidade para nós. Ter fé é um sinal de que nós não estamos desamparados neste mundo. E a igreja caminha pela graça de Deus, sustentada pela fé de cada um de nós. Jesus então diz a Pedro que sobre ele, a pedra, construirá a sua igreja. Ou seja, a igreja não é uma obra humana, a igreja é uma obra divina, é a minha igreja de Jesus. Por isso mesmo os tormentos dos quais a igreja já passou, passa e passará, não deve nos fazer temer. Nós ouvimos na primeira leitura Pedro que está preso, perseguido, a igreja perseguida. E o que é que a igreja faz? Vai reclamar, vai murmurar contra Deus, vai fazer protesto contra Deus, porque deixou que Pedro fosse preso? Não, a igreja vai rezar pelo seu pastor, a igreja vai rezar, e a oração da comunidade gera milagres. Nós todos devemos ter a nossa oração pessoal, mas a oração da comunidade tem grande força. E a comunidade, diante das provações, diante das dificuldades, deve sempre se unir para rezar. Rezar pela igreja, rezar pelos pastores, rezar pelos fiéis. Nós, quando celebramos estes dois grandes apóstolos, nós celebramos toda a festa da igreja. A igreja, como disse, é o desejo, é o sonho da Santíssima Trindade, que se vai concretizando e chega até cada um de nós, mostrando esta catolicidade, ou seja, essa universalidade da igreja. E a igreja que é marcada, vamos dizer assim, com esse seu DNA. Nós vamos ver um pouco disso durante o nosso novenário. A igreja que tem a sua marca, ela é una, santa, católica e apostólica. Quando nós celebramos São Pedro e São Paulo, nós vemos reforçar tudo isso, a identidade da igreja. Primeiro, a igreja é una, ou seja, a unidade da Trindade, já no seio da Trindade. A igreja que é una, porque não caminha em meio à divisão. A igreja é unida pelo Espírito Santo para caminhar em unidade, na mesma direção. E qual é a direção? Cristo, o céu. Nós temos uma liturgia, um batismo, uma doutrina, e tudo isso deve ser conservado na unidade. A igreja, ela é santa, porque a cabeça deste corpo, que é a igreja, é Cristo. Cristo, cabeça da igreja, é santo. Por isso a igreja, ela é santa, mas ela é composta de membros pecadores. Então a igreja, ela não é pecadora, ela é composta de membros pecadores que são chamados à santidade da cabeça, que é Cristo. A igreja é católica, ou seja, universal. A igreja está presente em todo o mundo. Nós somos a igreja universal. E a igreja, ela é apostólica, porque é fundada sobre a fé dos apóstolos. Aquilo que eles receberam, guardaram, ensinaram, transmitiram, e assim faz chegar a cada um de nós.
Por isso nós, como católicos, devemos ter consciência da nossa fé. A fé que Pedro lá professa em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, para ser povo de Deus, era necessário que pertencesse às 12 tribos de Israel. Então, o povo de Deus é o povo das 12 tribos de Israel. Agora, para ser povo de Deus, o novo povo de Deus, nesta assembleia, né? A igreja significa assembleia. Esta nova assembleia que somos nós, para pertencer a este novo povo, é preciso professar a mesma fé que Pedro professou. Por isso, para ser povo de Deus, tem que professar a fé que Pedro professou, porque foi na fé de Pedro que Jesus vai dizer: nesta pedra que é você, Pedro. Ele pergunta primeiro a Pedro, pergunta a todos: quem sou eu para vocês? E Pedro responde: quem é Jesus? E aí Jesus vai dizer: agora eu digo quem é você. Você é Pedro, a pedra. E assim, no testemunho de São Pedro, a igreja nasce. Depois de Pentecostes, os apóstolos se espalharam pelo mundo. Cada um foi pregar, anunciar, fazer a igreja crescer em um lugar. Tiago vai para a Espanha, Tomé vai para a Índia, outro vai para o Egito, por aí vai. E Pedro vai para Roma. Então, os cristãos precisam de um direcionamento. Para onde nós devemos olhar? Para onde nós vamos receber as orientações se cada apóstolo está espalhado? Então, olha para Pedro, para Roma. Por isso, de Roma vem a autoridade, vem o ensinamento da igreja. Pedro como o primeiro papa e depois toda a sucessão apostólica da igreja, fazendo que se conserve essa doutrina dos apóstolos, essa fé, da qual nós devemos conservar em nós, e não fazer desta fé aquilo que eu quero escolher, mas aquilo que a gente recebeu. A fé a gente recebe, a doutrina a gente recebe, a gente não escolhe. Não teremos uma fé de supermercado, que a gente, quando vai no supermercado, a gente escolhe o que a gente quer comprar. Eu quero esse macarrão aqui, esse arroz aqui eu não quero, eu quero essa outra marca, esse feijão eu não vou levar hoje, vou deixar para amanhã. E muitas vezes tem se vivido uma fé de supermercado. Isso aqui eu acredito, isso aqui eu não acredito. Isso aqui não me serve, isso aqui serve. Isso aqui está ultrapassado, isso aqui... E aí vamos escolhendo o que vamos crer. Isto não é a fé da igreja, não é a fé que recebemos. Por isso, nós devemos cada dia mais crescer no conhecimento da nossa fé, na vivência da nossa fé, daquilo que nos configura como cristãos, como seguidores de Jesus. Embora a gente esteja cercado de muitas coisas que possam nos confundir, de muitas garagens que abrem por aí, e às vezes ficam muitos cristãos perdidos. Eu vou falar um pouquinho no final, quando for falar do novenário, sobre isso, sobre a importância que a gente precisa ter de conhecer e de viver a nossa fé. Napoleão Bonaparte, certa vez, ele muito poderoso, e alguém falou para ele assim: olha, Napoleão, você já é muito poderoso, você tem muito prestígio, mas lhe falta ainda alguma coisa para você ficar completo. E ele disse: o que falta? E disseram a ele: falta você fundar uma religião. Aí você seria muito mais poderoso, estaria completamente poderoso. Por que você não funda uma igreja? E Napoleão respondeu: para fundar uma igreja é preciso duas coisas. A primeira é morrer na cruz. A segunda, ressuscitar. A primeira eu não quero e a segunda eu não posso. Então, nós vemos aí muitas igrejas espalhadas no mundo. Muitas igrejas com I minúsculo, mas só uma igreja com I maiúsculo, da qual Jesus fundou. Ele que falou, nós ouvimos no Evangelho. Se você for procurar os fundadores das outras religiões, você vai ver lá um bocado de homem. A nossa é Jesus Cristo. A história que deturpa
a história que deturpa, né, a caminhada da igreja, ela mesma reconhece Jesus Cristo como fundador da Igreja Católica, mas deturpa no sentido de que vai falar de erros, de coisas, de perseguições, né, da igreja, e muitas vezes somos levados, até na própria escola, na universidade, por professores ateus que só falam mal da igreja, só contam coisas negativas da igreja, e você vai absorvendo aquilo, não procura conhecer, e aí pronto, toma aquilo como verdade. Escuta o que se diz da igreja, mas não escuta a igreja, não escuta o que a igreja diz. Então esse deve ser a primeira correção que nós devemos fazer. Não escutar o que dizem, mas o que a igreja diz, não é? E nós assim, reforçando, reafirmando a nossa fé. Respeitamos a todos, dialogamos com todos, mas cada um na sua fé. E nós, como recebemos esta fé pelo nosso batismo, pela vivência da nossa vida de comunidade, daquilo que nós celebramos, da Eucaristia, que é esse centro da unidade da nossa fé, precisamos cada dia mais nos comportar como católicos, nos comportar como pessoas que sabem do que estão fazendo, o que estão professando, o que estão acreditando, para chegar ao fim da nossa vida como São Paulo hoje. Completei a corrida, combati o bom combate, guardei a fé. Que testemunho lindo de São Paulo. Alguém que chega ao fim da vida consciente de que fez a vontade de Deus. Peçamos essa graça ao Senhor, de chegar ao fim da nossa vida com a consciência tranquila e dizer: eu fiz a vontade de Deus, eu guardei a fé, eu combati o bom combate. Mas a gente não sabe quando é o fim dessa vida. Por isso é hoje que nós precisamos buscar cada dia mais esta vivência na vontade de Deus, na busca da santidade. E em meio a tantas turbulências, de tantas crises, de tantas coisas na igreja, a gente pode procurar muitas soluções para resolver a crise, resolver a evasão de cristãos da igreja e tantas outras coisas. Mas a solução que nós temos é uma só: a busca da santidade da nossa vida. A igreja precisa da santidade de cada um de nós. Uma vez, quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, falavam a ele: santidade, o Brasil está precisando de padres. E ele dizia: não, o Brasil está precisando de santos, porque é a santidade da nossa vida que vai superar todos os desafios, todas as dificuldades, todas as crises da igreja, porque nós somos a igreja. Às vezes a gente fala da igreja como se fosse algo distante de nós. Não, sou eu, esta pedra viva. Jesus, quando funda a igreja, não existiam as paredes da igreja. A igreja que Jesus funda é os apóstolos, são os apóstolos, é a igreja corpo místico, é a igreja pedra viva ali, que é cada um deles. Então nós, muito mais do que as paredes, nós somos a igreja, e precisamos ser a igreja lá fora. Precisamos ser este rosto de Cristo no mundo, e a santidade da nossa vida é a grande marca, é a grande necessidade para este momento, para o futuro da igreja. Por isso nós peçamos a graça ao Senhor de sermos fiéis à fé que nós recebemos, e assim, como igreja militante, como igreja que caminha nesta terra, chegar um dia junto à igreja celeste com os santos na glória do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.